Boa tarde, pessoal. Guilherme Lopes. Estamos com mais um episódio do Pod Contábil Podcast. Então, esse é o episódio número 5, né? E tenho a presença da nossa colaboradora Daisy, que está, né, conosco apresentando esse podcast, e a presença ilustre do Josiel, que é um grande prazer para nós, né? É uma alegria enorme termos você aqui conosco, né, para estarmos batendo um papo, conhecendo um pouco mais sobre o Josiel. Tem muita gente nos assistindo que já te conhece, certo, e muitas outras que vão ter essa possibilidade, esse prazer de conhecer o Josiel. Certo, eu que fico muito agradecido pelo convite. Acho espetacular o projeto e tudo que a gente puder agregar hoje aqui, expor todo o nosso pouquinho de conhecimento em cima da área que a gente trabalha e tudo que a SMA pode trazer e traz para nós, né? Então, vai ser muito legal, vai ser um bate-papo muito legal, tenho certeza. Com certeza. Acredito muito que vai ser interessante para quem estiver nos assistindo. E a gente não pode deixar de falar, né, Gui, que para nós. Sem dúvida. Por muitas vezes, nas reuniões que a gente faz juntos, que a gente participa, a gente sai sempre um pouquinho mais inspirado depois de conversar contigo. Então, hoje, realmente, a gente vai poder compartilhar com outros tantos que nos assistem, que nos ouvem, a se inspirar um pouquinho também. Então, certamente será um grande conteúdo. Eu fico muito agradecido mesmo, porque todas as vezes que a gente senta e conversa, não é para 10 minutos, 15 minutos, né? Quando a gente tem reuniões de bate-papo, que eu não chamo de reuniões, né? Eu chamo de nosso bate-papo. Eu vou lá me encontrar com a Daisy e com o Moacir, né? Na SMA. Sim. Então, a gente já sabe que tem tempo para conversar e bater aquele papo mesmo. E desse bate-papo saiu as nossas melhores conexões. Eu acredito muito nisso. Exatamente. É muito aprendizado, né? Sempre. A cada episódio do podcast, a gente sai daqui com a sensação de que nós crescemos um pouquinho mais, nós aprendemos, né? O convidado tem a possibilidade, né, de falar de muitas coisas, né, de colocar um pouco, né, da sua vida, dos seus negócios, né, das suas ideias. Isso é muito legal, porque tem muita gente que está sendo beneficiada. Certo. Isso. E eu tenho certeza que o Josiel vai poder, né, trazer muita coisa boa para nós, né? Muito conhecimento para nós. Dentro disso, né, quem é o pessoal que está nos assistindo, né? Fala um pouco sobre você, né? O Josiel. O Josiel, que o pessoal hoje olha assim de uma forma geral, né? Empreendedor, né? Mas o que realmente é o empreendedor dentro da vida, né? Da nossa vida como pessoa, né? Porque primeiro vem a parte da pessoa física, né? E Sim. Depois vem o empreendedor. Na verdade, eu costumo dizer que eu não sou um empreendedor, né? Eu estou um empreendedor. E esse momento da minha vida, eu estou um empreendedor. Não que a gente não passe por determinados momentos que a gente esteja sempre empreendendo, né? Sim. Mas acontece o seguinte, em todo esse conjunto de quem é o Josiel e o que o Josiel faz hoje, é um aglomerado de um monte de experiências que me levou a empreender. Então, lá atrás, lá no início, né, quando a gente quer se desenvolver, a gente quer começar a experienciar novas ideias, novas coisas e começar a pensar em empreender, porque eu acredito que o jovem lá, 17, 18 anos, ele já pensa nisso. Hoje, muito mais, que a comunicação está muito mais rápida do que antigamente. Mas ali, vamos falar ali há 20 anos atrás, né, com 17 anos de idade. A primeira ideia que tinha para mim, para ser diferente, para poder crescer, era a ideia do meu pai. Não era uma ideia necessariamente minha de início, né? E sou extremamente grato por tudo que ele me conduziu. Só que naquele momento, como eu não tinha uma razão, assim, né, uma lógica da onde eu queria chegar, eu segui os passos que ele me deu. O que eram os passos, né? Estabilidade. Tu vai estudar, tu vai passar por alguns cursos técnicos, depois tu vai fazer uma faculdade, e aí depois tu vai ver o que tu vai fazer da vida. E naquela época, o que estava em moda era o curso de mecatrônica. Então, meu pai me colocou num curso de mecatrônica com 17 anos de idade, e eu parti para o mercado, né, estudar. Só que, resumindo a história, eu não fui para a faculdade. A coisa mudou, teve uma curva antes do caminho, né? Então, o que acontece? Nesse meio tempo,
de mecatrônica, eu acreditava que aquilo ali seria, para mim, um diferencial. A minha vida começaria daquele jeito ali, e só que eu não conseguia me enxergar lá no futuro como um mecatrônico ou como um cara cursando a faculdade dentro da área da automação, CNC, elétrica, enfim, né? Mesmo assim, eu ainda parti para um segundo curso técnico de eletrotécnica, acreditando que eu sairia diferente daquele modelo ali que ele estava me expondo, né? Uhum. Só que 18, 19 anos de idade ali, eu fui exposto a um conhecimento um pouco diferente, assim, que acabou mudando a minha mentalidade. Eu tinha alguns amigos na época que também tinham o mesmo sentimento de querer ganhar dinheiro, de querer mudar de vida. Pô, imagina, né? 18, 19 anos de idade mudar de vida, mas era o que tu estava exposto ao momento, né? E nessa época eu digo que eu fui exposto a um conhecimento, né? Porque não sei o que seria se não acontecesse aquele momento na minha vida. Eu fazia alguns freelances, mesmo estudando, trabalhava como barman, trabalhava como pizzaiolo, como garçom, vendia produtos de beleza, passava de salão em salão vendendo água oxigenada, nem sabia direito que era oxigenada, mas acabei empreendendo sem saber que estava empreendendo nesse meio tempo, né? E nesse meio tempo, assim, nessa bagunça entre 17 e 24 anos de idade, que foi a transição, eu acabei descobrindo vamos dizer assim, esse novo modo de pensar, né? E o meu amigo me convidou para uma palestra que ia me fazer ganhar dinheiro. Eu disse, 18 anos de idade, 20 anos de idade, eu vou lá conhecer isso aí. É o que o jovem quer, né? É o que o jovem... exatamente. Porque, na verdade, é o seguinte, tu não consegue enxergar o caminho que tu vai fazer, mas tu sabe que tu quer chegar lá na ponta. Não sabe nem o que é, mas tu quer chegar lá na ponta. Quer chegar no topo, é o que todo mundo imagina de primeiro momento, né? E, no final das contas, eu fui convidado para uma palestra, sei lá, um negócio mirabolante que ia acontecer lá, e eu ia ir junto, porque eu estava disposto ao que fosse preciso, porque eu já estava cursando um curso técnico, já estava trabalhando na metalúrgica, dentro de um estágio, onde foi os piores anos da minha vida, foi dentro daquele estágio, né? Mas tu descobriu o que tu não queria, provavelmente. Descobri o que eu não queria. Que é importante Exatamente. também, né? Tu tem que saber onde tu quer chegar, mas também é interessante que tu saiba onde eu não quero estar, exatamente. Né? E, inclusive, é justamente isso que aconteceu no meio do caminho. Eu descobri que eu focava muito nas coisas que eu não queria, em vez de nas coisas que eu queria. Quando eu comecei a fazer essa inversão de pensamento, eu comecei a perceber que as coisas começavam a acontecer de uma forma diferente. E aí que aconteceu a jogada. Quando eu fui convidado para essa palestra, né? Eu lembro até hoje, falando no Teatro Dan Higgs. E era uma moda que estava acontecendo, assim, e eu vou lá conhecer. Cara, cheguei lá, eu nunca tinha visto, não era do meu ambiente aquelas pessoas. Eu nunca tinha visto tanta gente bem arrumada, bem vestida, sabe? Sabe aquele negócio assim, eu me sentia um pouco descolado, mas eu me sentia fazendo parte daquilo. E era uma apresentação do marketing multinível, na época. E eu, enfim, a empresa não vem ao caso, mas era interessante o que estava passando lá. Nisso chegou o apresentador dessa proposta de negócio, né? Subiu no palco, ele chegou assim, bem arrumado, vestido, todo mundo aplaudiu. E, cara, eu totalmente perdido, assim, sem saber o que estava acontecendo lá, né? E ele subiu no palco, fez a apresentação da proposta de negócio dessa empresa. Só que o que, de repente, ele não sabia, nem eu sabia, que é ali que estava acontecendo uma transformação de verdade para mim. Porque aquele cara, naquele dia, aquele apresentador daquela proposta, ele despertou em mim uma coisa que eu não tinha percebido que deveria ser alimentado, que era realmente a vontade, o desejo de fazer algo diferente. Porque ele começou a falar sobre ganhar dinheiro, sobre quanto que tu tem de capacidade para fazer aquilo que tu pode fazer. Pô, 20 anos de idade, né? Na flor da idade ali, querendo fazer algo diferente. E aí aquilo ali começou a me alimentar. E lá dentro daquela apresentação ainda, aquele monte de gente, eu comecei a perceber que eu focava no que eu não gostava, porque eu estava dentro da metalúrgica, e não focava naquilo que eu gostava, no que eu queria. E ser mais objetivo naquilo que eu queria, né? E aí, quando começou a fazer essa mudança de mentalidade, eu saí daquela apresentação transformado. E aí eu comecei a buscar empreender. Só que nesse meio do caminho, eu sabia que eu tinha que continuar trabalhando, estudando, me desenvolvendo. Aí parti para fazer projeto elétrico, porque eu já estava formado num curso, passei para o segundo. E batendo cabeça, assim, um pouquinho em cada coisa, até conseguir descobrir o que eu queria fazer. Até que lá nos 24 anos de idade, resumindo assim essa história de uma forma bem rápida, né? Sim.
lá nos 24 anos de idade, eu comecei a empreender. Nesse meio do caminho, eu ainda estava dentro da metalúrgica, só que cada dia que eu ia para dentro da metalúrgica era um sofrimento, de verdade. Sofrimento de dor, que a minha mãe, coitada, minha mãe me viu chorar já para ir trabalhar, e eu não gostava de fazer aquilo. Só que eu sabia que eu tinha que aguentar durante um tempo para poder fazer a mudança que eu queria. Aí, nesse meio do caminho, fui desligado da empresa, saí, entrei numa multinacional, saí, voltei para uma empresa menor, que inclusive aprendi muito em cima disso, do tratamento térmico de metal. Agora, tu imagina, uma empresa com 50 graus dentro da metalúrgica, assim, eu via colegas desmaiando de excesso de calor, assim. Como que tu vai combinar aquilo que eu quero lá na frente com aquilo que eu estou vivendo no exato momento, sabe? E aí eu comecei a buscar empreender. Até que aconteceu a oportunidade de empreender. Nesse meio do caminho, um amigo me deu uma oportunidade. Eu vou dizer que ele me deu uma oportunidade, porque ele me vendeu uma ideia de abrir a pastelaria. Aí eu comprei a ideia e aos 24 anos de idade eu comecei a empreender. Você foi testando, né, várias frentes ali. Exato. Né? Acho interessante, né? Tu falou, né, de vender a água oxigenada, tu já estava aprendendo a vender. Estava aprendendo a vender sem saber né? que estava vendendo. Sem saber que estava vendendo, Exato. né? Interessante, né? Exato. Mas deixa eu dar um parênteses no meio desse vender. Sabe o que foi mais interessante? Eu acho que também foi algo que mudou lá dentro, alguma coisa, porque eu sou um cara que acredito muito na energia, assim. Eu acho que tu tem que colocar energia e entender o que é a energia. Que as pessoas à tua volta também são energia, aquilo que tu faz é energia. Então, tudo aquilo que tu tá vivendo, de uma certa forma, ou tu tá na energia correta ou tu não está, né? É aquela questão assim, tu absorve ou tu comunica a tua energia. Aconteceu de eu ir fazer uma venda e oferecer os produtos de beleza lá em Santo Antônio da Patrulha. E eu fui, abri mercado e tal. Quando eu cheguei lá, passei de um, passei de outro. E, cara, passei o dia todo lá e não vendi nada. Só que aquele não vender nada pra mim era... Eu não suportava que eu não teria conseguido vender, que eu não consegui vender naquele dia. E aí, quando eu voltei de lá pra cá, eu lembro que eu bati na direção assim, se eu nunca mais vou passar por esse tipo de coisa, porque eu também não gostava daquilo. E eu tinha que encontrar o caminho, conectar do jeito certo. E aí, quando eu comecei a empreender, eu comecei a perceber que empreender me levava para aquilo que eu quero. E aí a coisa começou a mudar. E quando tu fala, é muito interessante isso, quando tu fala em energia, e isso, nossa, faz muito sentido, porque ou tu canaliza, só que para tu canalizar tu tem que saber exatamente qual é o teu objetivo, ou tu desperdiça, né? Exato. E o que tu estava vendo acontecer ali era um desperdício. De energia. E a gente sabe o custo que é tu despender energia numa coisa que você não quer. Exato. Então, eu acho que ali realmente foi mais um ponto que te levou a tudo isso que tu vai contar pra gente hoje. Exatamente. E a forma com que tu faz, a forma que tu inspira outros a fazer. Então, nossa, muito interessante ver essa construção, porque hoje que a gente sabe, nós que já sabemos quem é o Josiel, tudo faz muito sentido. Certo. E tu sabe que nesse meio do caminho, justamente o que tu colocou, a energia de tu estar fazendo aquilo que tu não gosta, ela te consome um pouco. Só que ao mesmo tempo tu tem que entender que eu preciso entregar o meu melhor ali, mesmo fazendo aquilo que eu não gosto, porque eu não estou no degrau da escada mais alto. Eu estou no degrau da escada mais baixo. Eu tenho que entregar tudo que eu tenho e era o que eu fazia. Eu trabalhei na metalúrgica quando eu comecei no estágio, eu fui efetivado antes de ter acabado o estágio, já num cargo melhor, porque eles viram que eu tinha um potencial para trabalhar. Eu entregava o meu melhor. E a função que eu tinha dentro da metalúrgica era uma pecinha assim, 2 por 1,5, inspeção de trinca, de metal. Tu botava uma pecinha dentro da luz negra e ficava avaliando aquela pecinha o dia todo. E aí, quando eu fazia aquele trabalho, porque eu sabia que eu tinha que fazer, porque meu pai me ensinou isso, me trouxe essa essência, né? Eu tinha que fazer o meu melhor. E aí eu fui evoluindo dentro da empresa, saí dela, cheguei num patamar bom, lógico, né? Dentro do esperado, do início, né? De uma carreira. Eu almejando querer crescer mais, achando que se eu mudasse de empresa, se eu fosse para uma multinacional, eu seria muito mais bem valorizado, muito mais bem evoluído. E quando eu cheguei na multinacional, eu queria ter voltado para trás. E aí eu passei 2 anos e meio na multinacional, num setor que eu era um número, e aí eu consegui fazer o desligamento da multinacional e voltar para a mesma empresa onde eu comecei o estágio. E aí quando eu voltei como um cargo já um pouco mais
evoluído dentro da empresa, porque eu já tinha isso. E eu fiquei mais 2 anos ali dentro dessa empresa, entregando o meu melhor. E eu acho que esse entregar o meu melhor, fazer o que tem que ser feito, é que foi uma virada para hoje entender o quem trabalha conosco, os nossos colaboradores, se aquele cara faz parte do jogo e ele entrega o que tem que ser feito e o que não entrega. A gente consegue identificar justamente porque eu passei por isso lá atrás. Se eu não tivesse passado, de repente eu não teria entendido hoje. A experiência tua gerou um aprendizado que hoje tu consegue aplicar na prática, Exato, né? Exato. E aquilo, né? Esse fazer o melhor, interessante estar vendo tu falar sobre isso. Muitas vezes querem soluções mágicas para as coisas. Encurtar o caminho. E basta fazer o que se precisa ser feito. Exato. Né? E entregar o melhor, ainda em uma coisa que não seja aquele alvo, né? Aquele certo. Objetivo, por determinado período de tempo, às vezes é necessário. Sim, né? extremamente necessário. Eu vejo, tu concorda, eu vejo na tua vida isso, né? Por determinado período de tempo, você teve que se dedicar a algo que não era assim, aquele teu objetivo de vida, aquilo. Certo. Mas aquilo te deu ferramenta, te deu condições para que você conseguisse subir, né, esses degraus necessários para te empreender e tornar-se o Josiel de hoje e esse Josiel futuro que você com certeza está planejando. Exato. Né, essa construção de Josiel, né? E tu sabe que no meio disso tudo, tu parar pra falar, é muito difícil tu falar de um objetivo principal ou um propósito de vida para alguém que é muito jovem, né? Uhum. Porque ele acredita naquele determinado momento, daquela mentalidade, daquela cabeça que é isso que eu vou fazer e tá tudo certo. Por isso que a gente vê muitas pessoas entrando em faculdade, se formando e depois não conseguindo se encaixar na área que se formaram, porque eles foram induzidos, como meu pai me induziu também à área da metalúrgica na época, outras pessoas também são colocadas dentro do mundo do estudo, da faculdade, se formam e saem de lá e não executam, não trabalham com aquilo que aprenderam, porque não está dentro do propósito, não está dentro daquilo que elas gostariam de fazer de verdade. Elas foram colocadas, elas foram programadas para fazer aquilo. Sim. Através de uma cultura familiar, enfim, que seja, né? Mas com o tempo, a gente consegue entender, e eu tenho uma ideia um pouco diferente sobre isso, que nós temos áreas da vida que tu tem que vir desenvolvendo objetivos em cada área da vida até o momento que tu encontre o propósito. Interessante. Isso aí é um assunto um pouco mais assim, ia demorar um pouquinho mais pra gente explicar tudo isso. Mas de repente vale uma conversa sobre isso. Vale, sem dúvida. E quando a gente... O que eu acho legal, se couber dentro dessa conexão, é que assim, as pessoas buscam o propósito de vida dentro de aquilo que elas estão enxergando no momento, né? Mas assim, quando a gente fala das áreas da vida, aonde tu precisa chegar, os objetivos que tu tem que concluir dentro das áreas, depois que tu encontra ali a área da saúde, que eu cuido do que eu sei que eu cuido do meu corpo, relacionamento, que não é só entre casal, relacionamento é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. O financeiro, que é onde tu começa a ganhar dinheiro, onde tu começa a entender o que é o dinheiro dentro da vida do empreendedor, da pessoa, até mesmo do colaborador. Sim. Depois que tu tem as 3 áreas básicas alinhadas, tu começa a despertar o desejo para buscar o propósito. Não adianta tu querer viver do teu propósito antes de tu equalizar as áreas principais. Viver do propósito sem conseguir ganhar dinheiro. Porque o mundo que nós estamos hoje, tu precisa estar alinhado primeiro para depois buscar aquilo que eu mais desejo fazer na vida. E aí tu desliga do dinheiro, de querer conhecer mais pessoas, de querer abrir o teu leque de oportunidades, e aí tu começa a receber a intuição daquilo que eu quero fazer de verdade. Eu acredito nisso, de verdade. Que legal. E quais as frentes assim de trabalho assim que tu tá desenvolvendo, né? Você contou ali para nós um pouco do teu início de trajetória, 24 anos, você iniciou um projeto concreto de empreendedorismo mesmo, né? Você iniciou uma empresa aos 24 anos, Sim. né? E muitas coisas aconteceram após esse período, com certeza, muito aprendizado, muitas batalhas ali. E nesse momento, assim, você está desenvolvendo teus projetos, né? Teus negócios, né? É exatamente isso. Veja só. Eu acho que hoje eu já encontrei o meu propósito. Que eu estou desenvolvendo esse propósito ainda. Eu não vivo 100% desse propósito, mas ele já faz parte da minha vida. Empreender, trabalhar, estar dentro do mercado,
fez parte de um objetivo. Eu imaginava que eu empreenderia e seria aquele negócio só que ia me levar pro meu, vamos botar assim, para minha aposentadoria futura, vou viver desse negócio. Só que no meio do caminho, começa a perceber que as oportunidades vão aparecendo e essas oportunidades te mostram voos muito maiores do que aquilo que estava fazendo. Então, hoje, os projetos são Pastel Prêmio. Pastel Prêmio é o projeto mais sentimental, vamos dizer assim, né? Porque foi aquele que começou, foi onde foi dado o start principal, onde eu peguei a rescisão da empresa e coloquei dentro de uma ideia, sem saber se aquilo ia dar certo ou não, sem ter certeza se ia ter resultado, sem entender nada de números, de negócio, de nada. Eu só sabia que eu queria empreender. E aí, um amigo meu me vendeu a ideia, eu comprei a ideia dele e ele disse, agora tu vai empreender agora. E eu disse, e aí, como é que faz? Não, agora tu tem que achar uma sala para alugar e bota a tua pastelaria. E aí ele me ensinou a fazer a massa, a gente acertou ali valores e tal, ele me ensinou a massa, me ensinou como é que faz, agora segue o baile. Só com uma condição. Tu não pode abrir em Cachoeirinha, não pode abrir em Gravataí e nem em Porto Alegre. Porque ele tinha os amigos e irmãos ali, todo mundo com o mesmo ramo, que era pastel artesanal. Naquela época, né, há 12 anos atrás, era um produto totalmente diferente do mercado. Então, eles queriam, eu deixo tu entrar nessa área, mas tu vai meio que longe de mim, assim, pra gente não concorrer. Não vem concorrer comigo aqui, né? Aí procurei em Canoas. Vários lugares, não achava, e encontrei na Guajuviras uma pecinha. E sem conhecer o bairro Guajuviras na época, eu não sabia o que era o Guajuviras. Eu nunca tinha ido direito para Canoas. Na época, aquela Canoas tinha alguns lugares assim importantes, que não era para onde é o Guajuviras, era do outro lado. E lá eu comecei o Pastel Prêmio. O Pastel Prêmio é o projeto principal de negócio, assim, hoje, né? É o que a gente vive 100% em cima desse negócio para fazer com que ele se desenvolva a ponto de se tornar uma franquia logo, a curto prazo agora. Isso era um objetivo a longo prazo, há um tempo atrás, e hoje ele está muito mais próximo de ser executado. Esse é o projeto principal. Só que quando a gente fala de propósito, começou a aparecer os outros projetos. Então, hoje eu sou mentor de mais 3 projetos, tá? A mentalidade empreendedora, onde a gente atende e soluciona as dores, os problemas de outros empreendedores que também começaram como eu comecei, ou que estão começando. Aquele empreendedor que chega lá, abre o seu próprio negócio e não entende nada de número, não entende nada de nada. Ele está lá na casa dele fazendo um cachorro-quente, um X, uma pizza, e trabalhando muito e colocando todo o esforço dele em cima daquilo e não vê dinheiro. E acontece. Não está lá recolhendo imposto, não está lá, às vezes tem 1, 2 funcionários, não assina carteira, está passando por esses problemas que eu passei, porque no primeiro ano ao quarto de negócio, o meu negócio foi assim um estouro, vendeu muito bem, foi uma explosão de diferencial no mercado, e no quarto ano eu quebrei. No quarto ano eu quebrei por falta de conhecimento. Olha. Não sabia como lidar com dinheiro, não sabia como lidar com o negócio, não sabia o que era custo, não sabia o que era margem, não entendia sobre os números do negócio. E aquilo ali me quebrou. E aí eu aprendi uma coisa. Os negócios têm, pelo menos no meu ponto de vista, eles têm um ciclo de duração de 3 anos. Do primeiro para o segundo para o terceiro, tu faz uma escalada exponencial, se tu for inteligente o suficiente para entender o mercado. Sim. E no terceiro ano, se tu não fizer uma inovação, não que tu não inove no meio do caminho, mas uma inovação de um diferencial grande, importante, tu chega no pico e tu começa a não regredir, mas tu diminui um pouco a tua intensidade. Se tu não prestar atenção nessa senoide, do terceiro ano para frente, se tu não mudar, fatalmente tu vai cair. Isso é o meu ponto de vista. O que eu vivi e aconteceu comigo. Quando eu saí do Guajuviras, no terceiro para o quarto ano foi quando eu quebrei, nós crescemos de novo, aí foi quando a Sheila entrou no negócio, a gente em 3 anos, quase 3 anos para frente, teve mais um pico, foi quando nós mudamos de loja 3 vezes, depois a gente conversa um pouquinho sobre o pastel, e teve mais um pico, e essa mudança teve mais um pico de novo, então a gente teve picos de 3 anos de mudança para que a gente não caia na mesmice. Ciclos diferentes
dentro do mesmo negócio. Olha, Então, isso hoje, na mentalidade empreendedora, a gente mostra para essas pessoas que estão começando o caminho de 10 anos à frente. Porque as pessoas estão começando, vão passar pelos mesmos problemas, vão receber as mesmas dores de cabeça, vão ter as mesmas dores ali com funcionário algumas vezes, que, né, os colaboradores lá no início eram diferentes de hoje. E aí a gente abre um leque e diz assim, olha só, tá vendo aqui? Isso eu já passei por isso. Então não faz assim, faz assim. A gente antecipa de 5 a 10 anos o negócio. Na verdade, o que tu faz, com toda essa tua experiência, com tudo que tu viveu, quem tem a oportunidade de visitar essa mentoria, essa consultoria, enfim, tu tá abreviando o caminho. Abreviando o caminho. Abreviando o caminho e retirando as pedras que você precisou retirar sozinho. Exato. Com muita dor. Exato. Então, eu acho que essa oportunidade que as pessoas têm de buscar essa tua mentoria, nada mais é do que estar muitos passos à frente no seu negócio, que muitas vezes está começando, ou que está começando a visitar essa dificuldade do crescimento e da mudança. Exato. Então, e quando tu traz, e é muito interessante isso, a pessoa, por trás de um negócio, sempre tem uma pessoa, uma ou muitas. Certo. E quando tu volta o teu olhar e o teu cuidado para a pessoa, seja... Voltando ao que tu já falou pra gente aqui. Quando tu busca cuidar da saúde, cuidar da família, cuidar da finança, eu acho que é o contexto e é a forma de tu buscar todas as possibilidades e todas as formas de você poder cuidar do todo para chegar lá na frente preparado, apto e consistente. É estruturar, né? Exatamente. Então, é muito interessante tu falando, a gente vai fazendo as ligações e ver que por trás de um grande negócio existem pessoas físicas, CPFs, na liderança, na gestão, na operação, que todos precisam estar direcionados para o mesmo lado, Exato. Preparados e saudáveis. Exato. Financeira, saúde, enfim. Então, acho que tu conseguiu encontrar uma fórmula muito inteligente de fazer esses negócios alavancarem. Certo. Primeiro, pelas tuas dores. Segundo, pela tua percepção. E por essa sensibilidade que tu tem. Então, é interessante, certamente, quem está nos assistindo, hoje a gente deve estar despertando pequenos gatilhos a se questionar a forma com que vem levando a vida, com que vem levando os seus negócios. Exato. Então, a SMA, agora trazendo um pouco para o nosso contexto, a SMA visita muito essa questão com os seus clientes na parte de organização, na parte de apoiar o empresário realmente. Quando lá no primeiro episódio a gente disse que um dos nossos propósitos é compartilhar habilidades, porque a gente entende de números e o empresário do seu negócio. Certo. Só que o que é um empresário sem números? Tu falou pra gente já. Quando eu cresci, acabou sendo um problema, porque tu não detinha os números. Então, quando, no mundo ideal, ao menos, que o crescimento é um problema. Exato. Né? Então, a gente lá na SMA tem muito isso na veia, sabe? Não, a gente tem que ser apoio, a gente tem que ser suporte, a gente tem que oferecer condições para o empresário ir lá trabalhar, sabe? Então, a gente, com tudo isso que tu está falando, a gente consegue fazer conexões muito legais com tudo que a gente oferece também e tudo que tu consegue oferecer para quem busca, né, essa... E tu quer ver uma coisa? O que acontece hoje? Nós, entrando dentro de outras empresas, a gente consegue perceber que a dor é a mesma. Pode ser o cara lá que vende muito, tem um faturamento enorme com mais de 80 funcionários, 50 funcionários, e aquele cara que está dentro de uma pecinha pequenininho, vendendo também, os dois têm dificuldade de encontrar os números e entender, pô, eu estou vendendo tão bem, está tudo acontecendo, o cliente me procura, né? Entra na parte de cliente específico ali, né? O cara ele sabe o poder e o potencial que tem o meu produto, a minha marca, a minha comunidade em si. Mas aí no final de tudo, eu não consigo fazer nada com aqueles números que eu não entendo nada, eu não vejo. Aí
sem fluxo de caixa, sem margem, sem controle de precificação, sem CMV de produto, aquele monte de coisa no final do mês é a mesma dor do cara que está dentro de uma pecinha lá. Sim. Porque eles não conseguem ter uma visão mais geral disso tudo e detalhada ao mesmo tempo. Porque eu preciso enxergar isso. Então, quando a gente parte para dentro de outros negócios, tu começa a perceber que dentro disso, além de empreender, fazer compras, trabalhar, que muitos trabalham dentro do negócio, operacional mesmo, poucos conseguem desligar a mentalidade do analógico e ligar no digital, sabe? Que eu digo, sair do operacional, dar um passo para trás, enxergar o negócio um pouco de longe. Peraí, o que eu estou fazendo aqui que não está dando certo lá? Porque enquanto tu estiver no operacional 100%, é que nem cavalo de madeireira, tu enxerga para frente, só. Só que quando tu dá um passo para trás, a visão fica macro, né? Sim. Tu abre a visão e começa a enxergar os pequenos detalhes. E então, o que acontece hoje na mentalidade empreendedora? A gente traz para dentro da mente do empreendedor esta visão de que eu não posso ser o cara que resolve tudo, que faz tudo, mas eu tenho que ser o cara que enxerga tudo, resolve as coisas delegando. Colocando lá, enxergando sobre os números, enxergando sobre como o negócio funciona, colocando os pontos nos is ali, né, que a gente fala, porque muitas vezes tu tá dentro do negócio trabalhando duramente e tu não enxerga que tem uma coisa acontecendo nas tuas costas que vai explodir. E essa parte que é a mais interessante da mentalidade empreendedora, tu pega o empreendedor e coloca ele dentro dessas 3 áreas principais, básicas: saúde, relacionamento e dinheiro. E aí, dentro disso, ele começa a trabalhar, ter mais tempo de vida, mais qualidade para a família, começa a ver dinheiro porque ele vai trabalhar os números da empresa, começa a delegar mais, começa a contratar melhor, começa a entrar para dentro do jogo de uma forma diferente. Eu não tenho que ser o cara que vai fazer tudo, porque é o que acontece com os empreendedores hoje. Não. Ele contrata alguém, ele coloca alguém dentro do negócio e aí, na hora de fazer, ele diz, não, só deixa que eu faço aqui. Ele bota a pessoa de lado, vai lá e faz, você viu? É assim que tu tem que fazer. Quando, na verdade, é o contrário. Tu vai pegar o colaborador e vai colocar ele dentro do jogo e dizer, faz assim, é assim que eu acho que é legal de fazer, e faz com ele. E aí tu começa a dar esse passo para trás e enxergar melhor. Essa é a mentalidade empreendedora. Que legal. A gente tem algumas gestões sendo aplicadas em cima já. Como é um projeto de 1 ano e meio, 2 anos, ele está se transformando muito rápido. Então, tem algumas gestões sendo aplicadas em cima para que isso fique mais dinâmico. Então, tem novidade chegando aí. Que legal. E mentalidade empreendedora. Mentalidade empreendedora. Muito legal. Desenvolvendo. Depois a gente passa para a mentalidade digital, que é o momento que o cara que já entendeu o jogo começa a buscar o propósito. Sim. E aí ele começa a desligar a mentalidade analógica, que é o trabalho duro, excessivo, e começa a ser mais lógico, enxergar mais racional e enxergar o negócio de fora, e começa a ligar a mentalidade digital, que é quando tu começa a fazer mais dinheiro, não entregando tudo aquilo no teu esforço, mas entendendo que o teu negócio ele tem outros braços que tu pode fazer também. Um exemplo claro, tá? Não só na área de alimentação, a mentalidade digital parte para um outro momento também. Eu pego um profissional de educação física que trabalha lá e faz 16, 17 horas por dia. Fatura bem, ganha bem. Aí ele não entende sobre números também. Ele está lá, muitas vezes não tá declarando, tá aquele dinheirinho passando pela conta, indo e trabalhando muito. Quando, na verdade, ele pode produzir uma esteira de produtos onde ele pode rentabilizar isso de uma forma diferente. Isso é a mentalidade digital. Vai ser um projeto bem novo, é um projeto tem 6 meses esse projeto. Então ainda tem bastante coisa para ajustar. Olha que legal. Mentoria de saúde também. Olha, que interessante, né? E que, na verdade, todas essas frentes fazem a vida da pessoa, né? Todos fazem a vida da pessoa. Na verdade, tu tá falando sobre a vida, sobre performance. Quando tu consegue unir todas essas frentes e fazer elas funcionarem, tu tá performando bem. Tu quer ver um exemplo? Por que as pessoas que trabalham dentro lá arduamente, elas são geralmente, elas fazem muito, mas elas estão exaustas, Sim. cansadas. Geralmente, o empreendedor da área da alimentação, ele é aquele cara que trabalha muito desde de manhã até de noite, e de noite ele está consumindo o próprio produto. Eu digo,
O nosso produto é para ser consumido em momentos específicos, não todos os dias. Porque aí vem a questão da parte da saúde, né? Sim. Que eu aplico mentorias na área da saúde, junto com a minha irmã que é nutricionista. Uhum. Eu mudo a mentalidade e a minha irmã traz junto a questão toda de alimentação. As pessoas começam a errar na forma de se alimentar, começam a ficar acima do peso, começam a ter outras dificuldades e começa a diminuir a energia. A clareza mental diminui, quando na verdade tu pode produzir mais pensamentos, mais ideias, quando tu tá com o teu padrão muito mais elevado, quando tu te alimenta melhor, quando tu faz exercício físico. Então, eu sou um cara que eu pratico jejum intermitente. Hoje eu estou em jejum, tá? Então, eu faço a mentoria de jejum justamente para empreendedores que também estão empreendendo, estão lá trabalhando e precisam entender que eu também preciso cuidar da minha saúde. O jejum é uma reprogramação mental. Sim, sim. É um assunto para outra hora. Sim, com certeza nós temos assunto para muitos episódios, né? Muitos episódios. Que legal. E a gente aqui tendo a oportunidade de ouvir de camarote toda essa aula. Para nós é realmente... É muito bom mesmo. É um prazer, José. Nossa, de novo, meu. com certeza, tu tá falando, a gente tá pensando e já fazendo conexões de onde e... Talvez a gente não consiga nem ter a noção de quantas pessoas serão alcançadas por esse conteúdo. Isso é muito legal mesmo. Eu estava aqui te escutando e pensando assim, como uma contabilidade, uma consultoria contábil pode ser um suporte de apoio, ou ela é um suporte importantíssimo para o empreendedor, independentemente do tamanho, né? Então, você relatando, né, dessas pessoas que te procuram, você faz a mentoria, né? Você já passou por isso, que começam pequeno, que muitas vezes não tem ideia do que é custo fixo, custo variável, não tem margem de lucro, não tem ideia do que, como se registra um funcionário, né? A SMA Contabilidade, né? Ela trabalha muito bem isso, né? E você é nosso cliente, trabalha, é nosso parceiro, né? De que forma que tu gostaria de ouvir de você, assim, você chegou na SMA Contabilidade e você nos viu como esse suporte, como esse apoio para te ajudar, né? Para te reforçar, né, na tua gestão, né, nos teus números. O que acontece? A minha conexão com a SMA, ela partiu de uma dor muito grande que eu vinha vivendo na época, né? A gente cresceu muito, como eu te comentei do pico, né? A gente cresceu, eu cresci e quebrei, aí eu entendi sobre a área relacionamento, casei, né? A Sheila entrou no negócio e a gente formou uma força motriz que duplicou os esforços. E a gente partiu para cima. A gente partiu para uma segunda loja e a terceira loja é onde nós estamos hoje. Então, a gente impulsionou as forças juntos, né? Quando chegou lá em 2019, de 18 para 19, nós saímos do Guajuviras e fomos para a Avenida Cesar Zambuja Vieira, que é a avenida principal de Canoas hoje ali, onde tem o shopping novo e tal, né? Tem uma história bem interessante. Vai demorar um pouquinho mais para uma outra hora, como foi que a gente construiu essa loja, né? A gente construiu primeiro ela eu costumo dizer que a gente construiu primeiro no desejo, né? Eu fiz um projeto, comprei um projeto de uma loja de containers e comecei a correr atrás. Eu queria aquilo, eu não tinha dinheiro para botar aquela loja. Eu tinha ali um pequeno fluxo de caixa para poder fazer aquilo acontecer. Comecei a buscar ideias, vamos lá, vamos aqui. Naquela época o shopping recém tinha aberto, aquela Avenida Cesar estava melhorando ali ainda, não tinha muitos comércios, tinha 2, 3 comércios. E casualmente não existe, não acredito no acaso, sim. Tá? E nem na sorte, assim. Aconteceu no espaço onde nós estamos hoje, tinha uma loja em containers aqui numa lateral, que o cara era o dono que construiu aqueles containers. Então, ele tinha ali os projetos. Ele tinha uma empresa de construção de containers. E eu levei meu projeto para ele. Ele disse, o que tu acha aqui? Eu disse, cara, dá para fazer, eu acho legal e tal. E aí, só que eu queria ir lá para Santos Ferreira. Na época, Santos Ferreira era o lugar da... Sim, sim. Ele disse, não, faz o seguinte, cara, eu vou te dar um número de um cara aqui, fala com ele, que é o proprietário aqui dos terrenos aqui, da família e tal, entra em contato com ele que, de repente, pode ser um bom negócio para ti. Resumindo, encurtando a história,
depois que a gente começou a procurar aquela ideia que estava na nossa mente, apareceu as oportunidades. Olha, que interessante. E aí a gente conseguiu fazer negócio com o proprietário do terreno, que um grande parceiro hoje, um grande parceiro mesmo, e nós estamos onde estamos por muita coisa que aconteceu no meio desse caminho. A loja não é exatamente igual ao nosso projeto, mas é bem parecido. Uma hora eu mostro para vocês. Que legal. Resumindo, em 2019 a gente teve uma dificuldade muito grande, que a gente estava muito grande, vendendo muito bem, e não entendia nada sobre números. A gente estava com a dificuldade de acompanhar aquela coisa acontecendo, que é os bastidores, né? Não é só sobrevender o produto, né? E aí, nesse meio tempo, pandemia, todos aqueles problemas, a gente recém tinha dado um start de uma expansão da loja, a gente construiu, tinha uma outra metade, e quando a gente deu esse start, a pandemia fechou, logo depois a gente entrou na dificuldade. Aí um grande amigo meu disse, cara, eu tô vendo que tu tá passando por um problema aí, e eu tenho um contato aqui. Aí vem a área relacionamento, né? Sim. Eu tenho um contato aqui que vai te ajudar no que tu tá precisando. E aí eu peguei o nomezinho assim, Moacir. Né? Será que esse cara pode me ajudar? Quem né? será o Moacir? Quem será né? esse cara? Conversei com o Moacir foi lá na minha loja, me visitou, eu mostrei os números. Não, cara, dá pra gente mexer, tem muita coisa aqui, solucionar essa dor, solucionar essa outra. E a gente entrou embrionário na SMA, né, a partir desse momento. Só que depois que entrou na SMA, o jogo foi transformado. Porque todas as ideias que nós temos em mente para construir os negócios, né, para jogar, eu costumo dizer que o Moacir veio como um guru, assim, disse, Moacir, o que tu acha? Dá para fazer? Não dá? Disse, olha, tem isso, tem isso, tem isso. Tem aquilo outro. O que tu acha? A Deise também, né, tá participando de todos os nossos encontros. Sim. Toda a visão, e eu gosto de dizer que a visão feminina e masculina dentro desses negócios é totalmente diferente, porque a Sheila enxerga de uma forma diferente do que eu enxergo, e é a junção das duas coisas que faz a coisa acontecer. Né? Complemento perfeito. Complemento perfeito. E quando a gente entrou na SMA, foi a mudança total, a transformação. E a partir daí, hoje nós temos a indústria, né? A fábrica que produz os insumos. Sim. E fornece para a loja. Então, toda essa organização que a gente vem construindo, a SMA vem construindo para nós, organizamos todos os nossos documentos, todos os dados da empresa, tem uma comunicação rápida, que é diferente de outros contadores. Eu não chamo a SMA de contabilidade só, né? Vai muito mais do que isso. Outros contadores eram engessados, aquele copia e cola, pega aqui, a guia tem que pagar. Não, mas só um pouquinho, não tem fluxo de caixa. Não, mas tem que pagar, até dia tal tem que pagar, até dia 7 tem que pagar. Então, a SMA é diferente. Monta a estratégia, né? E nos entrega uma solução ou outras soluções que a gente precisa construir para que o nosso negócio respire e funcione de verdade. Eu acho que o principal está nesse jogo, sabe? Não só o que está sendo feito hoje, mas a projeção de futuro que a gente vem projetando com a SMA. Aí que funciona. Que legal. Eu acredito que o jogo tá aí. Esse planejamento é fundamental, né? Fundamental. E para nós é muito gratificante, né, Deise? Demais. Para nós a gente ouvirmos de você, né, dos nossos parceiros, que de alguma forma o nosso trabalho tem contribuído para o crescimento de vocês, né? E o mais legal de tudo isso, que eu vejo em você, é que tu tá ainda contribuindo para o crescimento de outros. Sim, e isso eu faço muito interessante. Eu faço questão, quando a gente identifica parceiros dentro dessas mentorias, que são pessoas que realmente fazem parte do negócio, a gente faz a conexão. Aí eu passo pela mesma coisa que eu já passei lá no passado. Eu vou te apresentar para umas pessoas, que daí é a nossa área de relacionamento, né? Para umas pessoas aí que vão fazer o teu negócio mudar de patamar. Aí a gente entra dentro da SMA, a gente pega pela mão os nossos mentorados, ó. Agora, a partir de agora a coisa vai começar a acontecer. Já teve alguns já namorando, outros já fazendo parte, tem outros já chegando. Então eu faço questão de indicar. Eu acho que quando a gente indica assim e coloca à frente e bota, né, a pele em risco, é porque funciona de verdade. Que bom. E é legal que de todas essas conversas, de quem a gente recebe, que a gente tem as nossas conversas regulares também, a gente sai diferente também. Sim. A gente aprende também. A gente aprende uma nova forma de fazer, um outro caminho a seguir. Então, vocês também nos desafiam
a mudar a todo instante. A gente precisa ter ideias novas, a gente precisa buscar estudar uma legislação diferente, a gente precisa dar a segurança para vocês poderem fazer os negócios. Exato. Então, de todas as conversas, a gente sai diferente também. Sim. A gente sai melhor e aplicando para toda a nossa carteira. Então, isso que vocês trazem, que vocês compartilham com a gente, se multiplica na outra ponta. Exato. E eu acho que a lógica é essa, A né? lógica é essa. Essa troca de energia, de conhecimento, e acontece sempre em todas as nossas reuniões, como eu já comentei, a gente precisa de tempo. Não adianta eu chegar lá numa reunião e dizer assim, bom, vamos só resolver isso, que aí começa a abrir o leque de vários outros assuntos, conhecimentos que a gente precisa resolver no meio do caminho, e aí tu conecta. Quando tu conecta com essa energia que é o que a SMA passa, que a Daisy passa, que o Moacir passa, que toda a equipe passa, a gente tem a certeza de que a partir dali tu está bem colocado. E isso é muito gratificante, de verdade. Para nós, assim, foi uma transformação. Porque, de verdade, lá atrás nós tínhamos um medo muito grande de como seria o futuro da empresa, por conta de N motivos. Quando a gente começa a ter parceiros que enxergam de uma forma diferente e dão soluções diferentes, porque a experiência da SMA dentro disso é assim, é que nem eu digo, né? O Moacir chega lá, traz um problema para o Moacir, mas diz, cara, aqui ó, tem isso aqui. Aí tu, é verdade. Alívio. Tu sai de lá assim, não, realmente não, então tá, então vamos focar naquilo que a gente precisa fazer. E aí voltamos lá para os 20 anos de idade. Uhum. Parar de focar nas dificuldades, naquilo que eu não quero, nos problemas e fracionar isso, né? Eu digo que é sempre tu fatiar o bolo e dividir por etapas, assim, e focar naquilo que a gente precisa fazer, que é avançar, construir novos processos, desenvolver a estrutura da empresa mesmo de uma forma que ela vá crescer, porque não adianta de nada, que é o que acontece com os empreendedores. Tu dedicar teu esforço, todo o dinheiro que tu teve para colocar um negócio, sendo que aquilo ali não está te dando retorno. E acontece. Tem pessoas que estão achando que estão ganhando dinheiro dentro do jogo e estão só trabalhando com fluxo de caixa. Aí ele vai lá, vende todo mês, aí na segunda-feira tem que pagar a conta. E na segunda tem que comprar mercadoria. E aí não tem para pegar mercadoria. Ou não tem para pagar a conta. Então aquilo ali está tendo um problema. Tem que olhar para dentro dos números, entender os números, conectar com as pessoas certas, para que daí sim aquilo funcione. Uhum. Senão, fatalmente, dentro de 3 anos, que é o ciclo, vai estourar, vai dar problema. E aí, pode ser que seja mais difícil de resolver. Não que não seja resolvido, mas pode ser mais difícil de resolver. E talvez com tu já não certeza. esteja com toda aquela energia do início para Exato. poder se reinventar e começar de novo, Exato. E aquele negócio, né? Nosso caso teve muitos problemas bem sérios no meio do caminho, que a gente... Pandemia, né? A gente passou pela pandemia. Sim. Eu lembro até hoje. Nós estávamos dentro da nossa loja, a loja toda de vidro, tá fechada de tapume, que nós tínhamos medo de roubar e tal. Tava tudo fechado. E eu achei lá, a gente estava no deck principal, assim, e aquele negócio fechado, a gente não sabia o que ia ser. Aquela primeira semana, a gente se abraçou, a gente chorou, e disse que e agora? Como vai ser pra frente? Só que aquilo nos motivou a fazer. A gente não demitiu nenhum funcionário, segurou o pessoal, dividiu 2 equipes, na época teve uma loja para Cachoeirinha, e a gente foi indo, foi jogando. Então todas essas dificuldades fazem com que a gente aprenda e que a gente coloque em pauta isso para os novos que estão chegando, para os novos empreendedores. E não só empreendedor, o autônomo, que não entende nada sobre número também. É o mesmo empreendedor que está lá com uma empresa funcionando, o autônomo também tem a mesma dificuldade. Ele só sabe que ele está entrando dinheiro. Ele não controla os custos, não controla o fluxo de caixa pessoal dele. Então, tudo isso acontece da mesma forma. O mesmo dinheiro que falta para o autônomo é o mesmo dinheiro que falta para o empreendedor, porque não olha para dentro dos números. Então, acho que é aí que está o segredo. Então, ninguém melhor que a SMA para resolver esse problema para nós. Com certeza, né? A gente está aí à disposição de todas essas pessoas. Mas, Josiel, chegamos ao fim, né? Tá tão bom esse papo, vai ficar umas 4 horas aqui, né? A gente poderia seguir assim até... marcar, né? Outros, com certeza, a gente tem assunto para muitos outros episódios. Sem dúvida. E o Josiel é uma figura já confirmada aí para a gente estar desenvolvendo outros assuntos, né? E você trazendo mais profundamente aí esses projetos que com certeza você tem ajudado muitas pessoas
e existem muitas pessoas que precisam te conhecer. Exato. Né? Obrigado. Mas sabe que... Muito obrigado. Eu quero deixar um parênteses que é assim, ó. Vocês estão de parabéns. Muito obrigado. Porque dentro do nicho contabilidade, assessoria contábil, tributária, não existe uma comunicação tão clara e limpa com o cliente final. Né? Então, com esse projeto, né, do podcast, de trazer o conhecimento, de trazer pessoas, de simplificar a comunicação, porque o mercado mudou, tá? Não que o tradicional não esteja funcionando, que é o que as empresas fazem, só que a comunicação mudou. Então, a forma que a gente comunica com as pessoas, com o cliente, como o cliente se sente quando entra em contato com algo do tipo que nem isso aqui, com a empresa, com o que, quais são os benefícios que esse negócio pode trazer para mim, né? Quando isso começa a acontecer, começa a abrir um leque de novas oportunidades, e essa comunidade, que eu chamo de comunidade, que a CESMA está criando, esse movimento de pessoas que vão consumir esse tipo de projeto, eu acho extraordinário, que não tem, falta no mercado. Então, assim, vocês estão muito de parabéns. Obrigada. Muito Obrigada. Para a gente é um desafio muito grande, mas a gente gosta de desafio. Certo, eu também. A gente gosta de desafio, então a gente está aqui fazendo o melhor que a gente pode. A gente está fazendo, criticando e fazendo de novo. E ouvir de ti realmente nos deixa muito contentes. Obrigada pela presença, obrigada pela disponibilidade de vir compartilhar com a gente a tua história, as tuas experiências. Certamente isso vai tocar muitas pessoas e aí o objetivo realmente vai estar alcançado. Obrigada mesmo. Fico feliz. Obrigado pelo convite. Que se tiver outros, nós vamos estar, sem dúvida nenhuma, participando de coração aberto. Acho que esse é o caminho, assim. Esse é o caminho da comunicação. É um prazer, né? Realmente é uma satisfação, né? Nós desfrutarmos desse momento juntos. E estamos ficando, né, no dia de hoje com o nosso podcast. Você pode estar conhecendo a SMA Contabilidade através dos nossos canais, @SMA Estratégica, nosso telefone 3471-2080. Se inscreve no nosso canal, né? Para que você receba as notificações, dá o like, conheça o Josiel, né? Qual é o teu Instagram? Josiel Guerreiro Martins. Josiel Guerreiro Martins, procura lá, né? Mentalidade, que com certeza tem muita coisa legal nas redes sociais. Nós nos vemos no próximo episódio e até uma próxima. Grande abraço.